Olá, estamos aqui no meu podcast Você no Ar com o André Rangel e hoje o entrevistado é o Fábio Gideão e olha que ele nunca foi entrevistado, já entrevistou mais de 100 pessoas, bastidores, tem dono de estúdio e a primeira vez vai ser entrevistado. Estou com meu amigo aqui, Fábio Gideão. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. E aí, obrigado aí pelo convite aí. Foi o que eu te falei, né? Nunca tive do lado de cá, a primeira vez que eu tô sendo entrevistado, irmão. Não vai ficar nervoso. Hein? Nada, tô acostumado já. Não vai fugir das minhas perguntas polêmicas. Nada, polêmica é o meu nome. Deixou bem notório, pode falar tudo, Rangel. Que Pode não... falar tudo sem edição. É isso aí. Falando em perguntas polêmicas, Gideão, eu já vou chegar logo com uma Já com o pé no peito. Pé no peito. Sobre o Gabriel Monteiro. Qual a sua relação com o Gabriel Monteiro? Você que trabalhou com ele muito tempo. Você acha que essas notícias que pipocaram na mídia é verdade? Você acha que armaram para ele? Pela experiência que você tratou, conhece ele há bastante tempo. O que você acha do que aconteceu com ele e que fizeram com ele? Armaram para ele? Ele deu mole? Ele deu margem para erro? Eu queria ouvir de você sobre quem é o Gabriel Monteiro. Beleza. Acho que é a pergunta que eu mais respondi nesses últimos meses, né? Eu conheço o Gabriel Monteiro, cara, antes dele ter essa fama toda na época dele policial, né? A gente dentro do movimento Brasil Livre, né? Onde a gente militava junto lá, fazia um trabalho junto. O Gabriel chegou lá ainda como policial, fazendo os conteúdos dele de vídeo. Foi quando eu conheci o Gabriel. De lá para cá a gente fez um trabalho junto dentro do MBL, mas muito pouco tempo. Dali ele já saiu, né? Para começar a fazer os vídeos dele, teve aquela exposição toda que teve lá. E para minha surpresa, ele depois de eleito, ele me chamou para trabalhar com ele. Foi quando eu realmente fui conhecer a realidade do Gabriel Monteiro, a vida pessoal dele, foi quando eu fui trabalhar com ele. Ele me chamou para trabalhar em março do ano passado, né, 3 meses depois dele eleito, né, eu fui contratado para ser editor de vídeo dele, né, para editar o vídeo, acabei virando câmera dele também, né, então de março de 2021 até janeiro de 2022, 31 de janeiro de 2022, eu fui o câmera dele e o editor de vídeo dele, né, eu era o câmera principal e estava sempre ali com ele em todas as operações, tudo. Como o Gabriel tem essa exposição e o trabalho dele era um trabalho muito acirrado, a equipe não era só o Fábio Gideão, a gente tinha em torno de quase 20 pessoas, né, que eram divididos ali entre assessores de gabinete e a empresa Gabriel Produções, que era uma empresa totalmente diferente. Então, todos remunerados, né? Todo mundo recebia, todos era forçado. Não, todos remunerados, todos remunerados. Eu era assessor da Câmara, então eu recebia pela Câmara, né, como assessor parlamentar. A minha obrigação com o Gabriel era fazer os vídeos dele, os atos dele público como vereador. Tá? Eu, de forma voluntária, me oferecia a participar dos vídeos da Gabriel Produções, que foi o que me deu o know-how e a expertise que eu tenho hoje na área de YouTube, de rede social, de edição. Para mim foi muito bom. Então eu não fazia questão de receber ali pelos trabalhos feitos ali na segunda empresa, porque aquilo ali era de interesse meu e eu era de forma voluntária. Mas existiam sim alguns funcionários que eram remunerados pela também Gabriel Produções para poder fazer esses trabalhos fora. Então ali foi um convívio ali de 1 ano com o Gabriel, morei 3 meses dentro da casa dele, né, ali num período que ele fez algumas operações que gerou bastante polêmica, gerou bastante ameaça de morte. Eu fui um cara que sofri também ameaça de morte, né, e o lugar onde eu morava não era um lugar tão seguro assim para ficar. Passei 3 meses dentro da casa dele e passei a conhecer o Gabriel ali até na vida pessoal dele, né? Porque um dos nossos estúdios ali era dentro da casa do Gabriel. Mas como eu falei e deixei claro para todo mundo, eu não fazia parte da vida pessoal dele, né? Eu já entrei com o Gabriel já bem claro do meu propósito, o meu intuito era abrir minha produtora. Eu falei isso para ele desde o início, então eu estava ali num período curto de tempo, eu já tinha um planejamento ali de 1 ano, 2 anos ali, tá saindo para estar abrindo o meu próprio negócio. Sou empresário desde os 25 anos e é muito difícil hoje trabalhar para outra pessoa. Então, assim, não participava da vida pessoal dele, a parte de criativo dos vídeos eu também não participava. Lá a gente tinha uma regra que
que o câmera não fala. Então, muitas das vezes eu não sabia onde que era, não sabia o que fazer, eu não sabia... Era só chegar na hora, eu andava o tempo todo ali com uma GoProzinha no peito, uma câmera na mão, né? E para poder estar ali, qualquer situação, a ponto de pegar aquela imagem, foi o que eu fiz durante um ano. O Gabriel Monteiro, pessoal, meu irmão, é um cara de um coração enorme, é um cara que eu admiro ele pelo propósito dele, pelo projeto dele, pelas coisas que ele tem feito pela sociedade. Agora, os erros pessoais dele, eu não posso responder por isso. Foi o que eu falei num vídeo que eu fiz falando para a galera. Eu tenho uma enorme gratidão por tudo que eu passei ali dentro de experiência, que agregou muito na minha vida profissional. E eu acho que isso é muito maior do que eu chegar agora e sobrepor os erros dele e ter um sentimento de ingratidão com o Gabriel. Então, hoje eu admiro o Gabriel assim, pelo trabalho que ele faz, pelo profissionalismo dele. Os erros dele pessoais, se ele errou, ele tem que pagar. Irmão, se ele errou, ele tem que pagar. Muitas coisas que apareceram ali eu não participava, não tinha ciência, mas sempre deixei muito claro ali que o sentimento que eu tenho hoje pelo Gabriel, pela família dele, pelos pais dele, pela irmã dele, é um sentimento de gratidão e de amizade aí, e tenho certeza que isso vai durar bastante tempo, entendeu? Como parlamentar, eu acho que não tem nada a falar do Gabriel Monteiro. Ele foi um exímio, ele fez coisa que eu acho que eu nunca vi nenhum vereador fazer no estado do Rio de Janeiro. Verdade. Uma pergunta, eu sei que você é casado, polêmica. Você viu alguma vez o Gabriel Monteiro na casa molestar alguém? Você viu o Gabriel forçar alguém a fazer alguma coisa que alguém não queira? Ele forçar alguém? Porque essa história, como o cara falou, que era molestado, que passava de parte íntima. Você já viu alguma coisa nesse tempo que tu estava com o Gabriel? Então, vamos lá. Eu, quando não estava na rua com ele, eu estava dentro do estúdio editando. E geralmente, quando eu chegava da rua da operação, ou quando chegava de qualquer trabalho da operação, eu entrava para o estúdio, ali eu ficava 8, 10 horas editando. Na maioria das vezes era eu sozinho dentro do estúdio ou algum outro editor. Nesse período era o período que o Gabriel ia para a academia, que o Gabriel fazia as coisas dele, ia para as baladas dele, e isso eu não participava. Tá? A vida pessoal do Gabriel Monteiro eu não tinha acesso e fui convidado muitas vezes para estar junto com ele. Às vezes que as pessoas me viram na rua com o Gabriel foi porque eu estava em operação, chegando de alguma operação, pronto para filmar, pronto para fazer um conteúdo. Então, assim, se ele molestou, deixou de molestar, isso foi feito algo dentro da vida pessoal dele, dentro do quarto dele, dentro com os amigos dele ou na rua, que eu não participava. Inclusive, as pautas de criativo, que eram as pautas que ele saía para fazer ações sociais, eu também não participava da equipe do criativo. Eu era o cara que, quando eles estavam reunidos no criativo para definir o que ia gravar na rua, eu estava na outra sala preparando a mala de equipamento, carregando as baterias, formatando os cards, editando algum vídeo, para na hora que ele falasse assim, pô, vamos sair agora, a operação em tal lugar. Eu estava pronto, com tudo pronto, ali eu estava sempre na agulha, como se estivesse fazendo a manutenção do meu fuzil para estar pronto para a guerra. Então, eu era um cara que eu era um pouco mais isolado de toda a outra equipe, entendeu? Certo. Eu conheci o Gabriel, assim, não sou amigo dele, mas eu já vi umas 3 vezes. No início da carreira dele, e eu já vi ele umas 2 vezes no Maracanã, sempre um rapaz muito humilde, sempre falando com todas as pessoas em volta. Nunca vi o Gabriel Monteiro deixar de falar com ninguém, com as crianças. Pô, o público da garotada gosta muito dele. Ele é uma referência, eu acho que, na minha humilde opinião, ele atrasou 2 casas para avançar 5, ele vai voltar mais forte. Eu tenho certeza que ele vai voltar. Sim. Ele vai voltar. Mas o Gabriel Monteiro, na minha opinião, que ele errou, isso, estou falando André Rangel, o assunto aqui não é Gabriel Monteiro, é sim Fábio de Gideão, é que ele ficou muito isolado. Ele não fez uma aliança política com outros, que, pelo que eu vi de fora com outros políticos. Eu acho que eles tiraram o Gabriel, é -1 para competir, né? O Gabriel estava muito forte no mercado. Muito forte mesmo. Eu, pela índole dele, pelo caráter dele, eu acho que ele vai voltar e vai. A galera da segunda casa é bem maior que da primeira e ele vai voltar muito mais forte. E mudando o assunto do Gabriel agora, é uma pergunta também bem engraçada e um pouco polêmica. Aqui veio o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, né? E eu acho que estava tudo certo para você entrevistar. E aí, quem entrevistou foi o Zema. Conta pra gente aí o que aconteceu nisso, quem foi que trouxe o ex-governador para cá,
Foi você? Foi o Zema? O que aconteceu? Foi uma entrevista polêmica? Conta pra gente. Antes de responder a tua pergunta, vou comentar do que você falou. Antes de trabalhar com o Gabriel, eu já tinha uma vida política ativa. Eu já era militante no Movimento Brasil Livre, o qual eu era um dos caras que mais batiam em políticos na minha cidade ou no estado do Rio de Janeiro com relação à corrupção. Então, quando eu fui chamado para trabalhar com o Gabriel Monteiro, em hipótese nenhuma, eu ia concordar com qualquer ato de corrupção, com qualquer ato ilícito ali dentro da campanha dele, porque era contra tudo aquilo que eu já vinha pregando há muito tempo. E eu posso te falar, você pode acusar o Gabriel do que for hoje, mas você não pode chamar ele de corrupto, porque isso tem certeza que ele não é. Meu irmão, o meu salário sempre foi recebido integral, nunca dei R$1 para ninguém, entendeu? E o que eu vi o Gabriel fazer como vereador, eu não vi nenhum outro vereador fazer. Tá? Complementando aí a tua pergunta, saí em 31 de janeiro lá da assessoria do Gabriel Monteiro, fui exonerado lá da Câmara, com o intuito de abrir a Gideon Produções, que é hoje a minha produtora, onde eu faço conteúdo para grandes artistas, grandes pessoas aí no meio digital. E um dos produtos da Gideon Produções foi o Portal do Gida, que é o nosso podcast, que graças a Deus está rodando bem, né, através das entrevistas que a gente tem feito, que a gente nunca teve medo de falar nosso posicionamento na internet ou de fazer perguntas, e a gente queria fazer algo ali imparcial. E uma dessas entrevistas foi o ex-governador Wilson Witzel, né? Verdade. O Wilson Witzel tem um quadro no podcast chamado Duras Verdades, né, que é um quadro do Dr. Zema, que é um grande amigo meu, é um cara que tá... Gente finíssima. Dr. Zema já tem uma história comigo dentro do MBL, ele foi meu coordenador na época do MBL, a gente já foi para a rua militar junto, para várias manifestações, então o Zema eu tenho um carinho muito grande por ele, e com a produtora eu fui um dos caras que eu falei, Zema, vem para cá, vamos fazer o Duras Verdades aqui com a gente. Então o Duras Verdades nada mais nada menos é que botar o cara aqui para falar o que ninguém tem coragem de falar para ele. Só que no ex-governador Witzel, né, o Zema já tinha ali um contato com ele para estar entrevistando, e uma das exigências da assessoria dele foi que só o Zema entrevistasse. Eles não queriam permitir que eu também entrevistasse. Não sei porquê, não sei qual o medo, mas isso ele achou que talvez poderia ser bom para ele, e se você quiser acompanhar a entrevista como foi bem polêmica, tá lá no canal Portal do Gida lá, meu irmão. E rodou bastante, cara. Muito mesmo. E você já trabalhou com algum político assim que não precisa dar nomes, que te prometeu alguma coisa e não fez, que você se arrependeu? Se tu tá no MBL até hoje, saiu, quais são as pretensões políticas, o que você pretende aí, né? O MBL eu me afastei desde quando eu entrei no Gabriel Monteiro, tá? Porque... quando eu entrei no Gabriel, eu entendi algo muito importante na rede social hoje, que é quando você se torna uma pessoa pública e você se posiciona politicamente, você sempre vai dividir a tua audiência, você sempre vai ter ali um posicionamento de uma galera que apoia e um posicionamento da galera que não gosta, tá? Então isso eu aprendi com o Gabriel. Eu dificilmente agora, com uma vida pública ou expressando minha opinião publicamente, eu vou opinar sobre as minhas preferências políticas, tá? Eu sou um cara liberal, né? Eu apoio aí o liberalismo, eu apoio aí empresas aí que venham para o mercado, que tenham livre concorrência, que tenham livre mercado, né? Eu sou um cara que eu me considero aí um cara conservador, um cara que busca uma política valorizando quem produz, né? Valorizando o empresário, valorizando o cara que gera receita, valorizando o brasileiro que realmente passa por tanta dificuldade hoje, e depois de tanto lutar, ele vê que é necessário ele construir o negócio dele, empreender o negócio dele. Então, eu já tive vários projetos políticos, não sei se lá na frente eu pretendo ter, mas não... É uma pergunta que eu fazer mais à frente. Não tenho nada programado ainda, mas também não é eliminada essa possibilidade de um projeto político aí para 2024. Mas se vier um projeto político para 2024, com certeza vai ser uma linha de confronto,
uma linha de fazer o certo, uma linha de fazer o certo custe o que custar, uma linha de valorizar quem produz, uma linha de valorizar o trabalhador e dar dignidade e um Brasil aí, um estado aí mais justo e digno pro nosso trabalhador, pro nosso guerreiro que luta cada dia aí, entendeu? Você é qual cidade aqui do estado do Rio de Janeiro? Cara, eu fui nascido e criado na favela da Rocinha até os 13 anos de idade. Depois meu pai, com o sonho da casa própria, foi morar em São João de Meriti e morei em São João de Meriti até 2017, até final de 2017, lá chegando 2018. E hoje eu moro no Rio de Janeiro mesmo, hoje eu moro no Recreio dos Bandeirantes. Façamos o seguinte, situação hipotética. Fábio Gideão vem a vereador em 2024, ganha. Primeira coisa que você faria em 2025, primeiro dia do seu mandato, o que você queria fazer para a cidade e estado do Rio de Janeiro que você pretende? Depende, cara. Se for no estado do Rio de Janeiro, eu não vejo muito essa possibilidade. Se eu tiver um projeto político daqui para frente, eu quero vir em São João de Meriti. São João, né? São João de Meriti. É uma cidade onde eu conheço aquele povo, eu sei quanto ele luta. É uma cidade com 600 mil habitantes. É uma cidade que a gente chama de cidade dormitório, né? Porque o cara tem que viajar 1, 2 horas até chegar no trabalho dele e 1, 2 horas para voltar. Eu sei o que é essa realidade porque eu vivi isso durante anos na minha vida. Então é um povo que eu tenho um carinho, eu tenho um amor por aquela cidade. E eu tenho, sim, vontade de um dia poder contribuir, poder servir essa cidade. Se eu fosse eleito vereador em São João de Meriti, eu faria um trabalho, primeiramente, um grande revogaço ali de leis absurdas, inúteis que tem na cidade, que só atrapalha a vida do trabalhador e do empresário, a vida de quem produz lá. Né, e trariam projetos aí com tecnologia, com informação, com capacitação dos nossos jovens na cidade, né, e um trabalho transparente para toda a população ver o que é um trabalho digno, sério de um vereador. Eu não seria mais um cartório onde eu assino somente o que o prefeito diz porque tem um acordo político. Se eu entrar na cidade, eu entro para quebrar tudo. Verdade, eu acho que estão falando prefeito aí, eu acho que o prefeito lá é o doutor João. Doutor João. E lá também tem um deputado estadual, se eu não me engano, que é o Valdeci da Saúde, que inclusive tem um projeto muito bonito lá para as crianças com autismo, com necessidades especiais. Ele tem também um projeto muito legal lá, para futebol para garotada, um projeto social lá do Léo Moura, que eu conheci, um projeto muito bonito mesmo no Valdeci da Saúde. E, se eu não me engano, eu acho que esse é o último mandato do doutor João, né? Sim. Já teve algum contato com ele? Já conversou com ele pessoalmente? Cara, nunca conversei com o doutor João pessoalmente. Eu tenho minhas ressalvas com relação à gestão dele, tá? Eu acompanhei durante muito tempo lá como um dos participantes do Movimento Brasil Livre na cidade de São João, as sessões da Câmara, as sessões, os atos públicos do prefeito na cidade. E eu sou político coerente, cara. Eu sou o cara que eu não tenho ideologia. Eu não vou ser contra um gestor público porque eu sou ideológico. Eu sou o cara que eu sou a favor do povo. Então, se ele fizer algum projeto hoje que beneficia a sociedade, que beneficia o jovem, o empreendedor, o empresário da cidade, eu vou dar crédito. Mas se ele também fizer algo contra, se ele for um cara corrupto, eu tenho o direito da crítica. E ser crítico não me torna um traidor, não me torna um cara que é oposição só por ser oposição. Né? Eu questiono os atos públicos dele. Eu não tenho nada a ver com a vida pessoal dele. É como foi com o Gabriel. Eu sempre trabalhei para os atos públicos do Gabriel. A vida pessoal dele não me importa. A vida pessoal do Dr. João, do Valdeci da Saúde e de todos os políticos que estão à cadeira hoje lá não me importa. Mas os atos públicos, já diz, são públicos. Então, se o cara fez um negócio legal, importa se é de direita, se é de esquerda, eu vou dar crédito. Beneficiou minha população. Agora, se ele errou, eu vou criticar, independente do preço que eu tenha que pagar. A mesma mão que dá o carinho é a mesma que dá a palmada, né? Pau no gato sem massagem. Meu irmão, se todo mundo fosse coerente com relação à política e não tratasse o teu político ou o teu gestor como um ídolo ou uma torcida de futebol que você torce para ganhar ou perder, eu acho que as coisas seriam muito diferentes. Um político eu não analiso, eu não apoio... a gente tinha muito esse jargão dentro do MBL. A gente não apoia pessoas, né? Eu apoio ideias, projetos e propostas. Então, se você vier vereador na tua cidade e falar, pô, Fábio, dá para você me apoiar lá? Eu falo, mano, o que você tem para fazer para a cidade? Mostra para mim aqui qual é o teu projeto, qual é a tua ideia, qual é a tua proposta. Eu vou falar, meu irmão, isso aqui é legal.
e vou te apoiar. Se eu te apoiar, votar em você e você não cumprir nada daquilo que você propôs ali para a população, eu tenho o direito da crítica. Porque se eu confiei meu voto em você e tornei você um gestor público, eu tenho o direito da crítica, eu não me torno um traidor. Então eu tenho o direito de criticá-lo. Se você errou, cara, você prometeu isso, aquilo, até agora você não cumpriu. Isso aconteceu com a gente durante várias vezes, até a sua pergunta se eu tive alguma decepção. Tive decepção com vários políticos, mas sempre atuando com o mesmo discurso. Eu não mudei de alguns anos para cá, eu não mudei porque eu fui trabalhar com o Gabriel. Eu continuo sendo o mesmo, elogiando quem acerta e criticando quem erra, independente de quem seja. Minha esposa fala uma frase que é muito boa. Político não tem que ser venerado, político tem que ser cobrado. A gente não pode ficar alisando. Lógico, todo o joio e o trigo crescem um lado a lado. A gente não, só quando ele for entrar mesmo de verdade no seu mandato que a gente vai saber quem realmente ele é. Mas em São João, hoje, você olhando para a cidade, memoriza assim na tua cabeça agora, São João. Você pudesse fazer alguma coisa, sem ser para o empresariado, para o trabalhador, alguma obra de infraestrutura, tem uma coisa em São João hoje que não funciona, se, pô, cara, em São João hoje, não sei, um ônibus, o transporte, em São João lá olhando tua cidade, lá teu município, o que você acha que hoje deveria... O São João ele tem crescido bastante nos últimos anos, tá? E o que eu faria nessa cidade eu não tenho um projeto ainda específico, mas é o desejo do meu coração, né? Fazer incentivos fiscais para que grandes empresas pudessem entrar na cidade, tá? Para poder, ao invés dessa cidade ser uma cidade dormitório, onde o cara tem que sair para trabalhar no centro da cidade, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ele possa trabalhar dentro da própria cidade. Porque até o fato dele trabalhar fora, ele deixa de gastar aquela receita dentro da cidade dele, o que gera um imposto para a cidade também. Tá entendendo? Então hoje o meu maior objetivo dentro da cidade como um gestor público lá é incentivo fiscal para trazer grandes empresas de tecnologia, de treinamento, investir em pessoas, que eu acho que é o segredo do crescimento da cidade. Então você fazer com que esse cara, ao invés de ele passe 4 horas do seu dia para chegar no trabalho e voltar, ele passe 4 horas produzindo ou tendo uma qualidade de vida melhor, descansando, para que ele possa ter 8 horas de qualidade de trabalho produtivo dentro da cidade. Então, o meu maior incentivo é a educação para os nossos jovens, para as nossas crianças, para que ele possa aprender a empreender, que ele possa aprender como abrir uma empresa, como gerar o seu negócio, como ter um controle financeiro, como poupar, e que ele possa ter dentro da cidade grandes empresas que dê ali planos de carreira para ele, que dê um futuro para ele, que eles possam aprender em profissões novas e que São João possa ser uma referência nessa área futuramente. Esse é o meu maior sonho. Bacana, cara, como gestor público dentro da cidade. E aí você olhando assim, o Fábio Gideão de há 5 anos atrás e agora. O Fábio Gideão olhando assim, fala, cara, eu amadureci, o caminho que eu tô indo é legal, pô, tive umas decepções com as pessoas, você tá mais reservado. O que levou você a criar o teu podcast? Você daqui do teu podcast que você entrevistou, é a primeira vez que está sendo entrevistado, tá desse lado aí. Sim, claro. Agora que eu tô te botando no saia justa, o que você, assim, cara, eu entrevistei esse cara que tu acha, cara, pô, totalmente diferente do que eu imaginava esse cara, qual foi a sua maior entrevista, assim, melhor, assim, que você entrevistou um cara aqui no teu podcast? Então, primeiro, para responder a tua pergunta, as pessoas precisam entender quem é o Fábio Gideão. Eu sou um moleque sonhador, que desde o moleque falou que ia vencer na vida, independente das circunstâncias. Meu pai, motorista de ônibus a vida toda, criou 3 filhos, e numa situação que a gente achava que a gente nunca ia ter um carro na vida, que a gente nunca ia ter nada. Aos 25 anos, abri minha primeira empresa, aos 27 anos eu já estava com um negócio muito bem sucedido, ganhando muito dinheiro, mas assim, muito parecido com o que o Gabriel viveu agora, o que outras pessoas vivem quando tem um sucesso muito rápido, eu me perdi. Eu era um cara imaturo, não soube administrar isso. Eu passei 4 anos e meio ganhando muito dinheiro, sem ter nenhum ensinamento de como usar o dinheiro, de como investir esse dinheiro, de como cuidar desse dinheiro, né? E aprendendo tudo na marra, né? O fato de você crescer muito rápido sem esse preparo te deixa um pouco soberbo
te deixa um pouco despreparado para isso. Eu cometi várias gafes, eu sou um cara que eu erro muito. Dentro de São João, muitas pessoas vão falar, cara, esse cara errou muito aqui. Eu errei muito. Hoje, com 42 anos de idade, eu aprendi com meus erros. Mas eu quero que você entenda que o que me levou uma vida de despreparo durante esse tempo, aos 32 anos de idade, eu estava quebrado com uma dívida de R$1 milhão e uma arma na cabeça para se matar. Eu me vi numa situação onde eu achava que o suicídio era a única opção para sair ali daquela real situação que eu estava vivendo naquele momento. 4 anos e meio de glória e do momento de um dia para outro, do dia para a noite, você ser taxado como estelionatário, as pessoas acharem que você estava dando voto a todo mundo, porque, cara, você tinha uma dívida, você não tinha como pagar mais. Eu não quero mais que a população de São João ou o garoto que empreende hoje passe por isso. Então, de lá para cá, eu passei a estudar, eu passei a me preparar, eu passei a me capacitar para que eu pudesse viver novamente isso. Certo. O caminho para chegar no topo eu já sei, porque eu já cheguei lá 2 vezes. Então, de lá para cá foi uma tentativa. Foram 2, 3, se eu não me engano, eu estou na minha 7ª empresa aberta. Eita. A Gideon Produções é o meu 7º negócio. Então, eu não vou desistir enquanto eu não fizer as coisas certas. Hoje, com a cabeça totalmente diferente, muito mais preparado, aprendi na marra, aprendi na porrada, mas hoje abrindo uma estrada para que meu filho possa passar ali a 150 por hora. Eu não quero que o meu filho cometa os mesmos erros que eu cometi, né? E de todas as minhas entrevistas, todas elas foram especiais, mas as entrevistas que mais me tocam são pessoas que venceram na vida, que vieram do nada e hoje têm uma carreira de sucesso e que conseguem transmitir isso para outras pessoas para trazer algum ensinamento. Isso mais me toca. Então, uma das perguntas que eu faço muito no meu podcast, meu irmão, me dá 3 passos, do zero ao sucesso. Importantíssimo, que fez o diferencial na tua vida. E isso que toca para mim. Então, trazer essas histórias de vida e poder passar isso para que outras pessoas não vivam o que eu vivi, isso para mim é sensacional. Que bacana, cara. Entendeu? É muito lindo quando a gente sai do zero, assim, do nada, e a gente consegue chegar ao topo, não que seja milionário, não rico, mas, pô, eu venci, eu consegui, eu vejo meu projeto, minha empresa que dei tudo aqui, tá avançando. É uma pergunta, pelo que eu vejo, e fiquei sabendo, você é muito amigo do Dr. Zema, né? Sim. E o Dr. Zema tá virando deputado estadual, correto? Correto. Você que conviveu com o Dr. Zema, trabalhou com o Dr. Zema. Eu sou formado em Direito, ele é advogado também, nós somos negros, é mais difícil, entendeu? Quem é o Dr. Zema? A pessoa que está em casa agora vai ver quem é o Dr. Zema para você, como amigo, como que trabalhou junto, como caráter. Quem é o Dr. Zema? Cara, eu posso falar do Dr. Zema pelo vínculo que eu tenho ele como uma amizade, né? E é um vínculo superficial de qualquer pessoa que tem como um amigo, né? Porque eu não tive uma vida intensa ao lado do Dr. Zema, mas eu acompanho e a gente faz trabalho juntos já há bastante tempo. É um irmão, é um cara que eu tenho um prestígio muito grande, é um cara que eu admiro pela trajetória de sucesso dele, é um cara que também veio da Baixada Fluminense, negro, pobre, e que hoje está se tornando um dos maiores advogados aí, trabalhando no maior grupo de advogados do estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu tenho hoje pelo Zema é uma admiração de guerreiro, de cara que resolveu trocar o vitimismo, né? Porque eu sou preto, porque eu sou pobre, meter a mão na massa, estudar e fazer as coisas acontecer. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Zema, e é um cara que as minhas portas vão estar sempre abertas para ele, para o que ele quiser fazer, e é um cara que tem o meu respeito. Falar igual o Raul Gil, eu tiro o chapéu. Tiro o chapéu para ele. Fábio Gideão, tira o chapéu para você. Gente finíssima, meu irmão, acompanha lá Dr. Zema, trago duras verdades, tanto que eu fiz questão de trazer ele para o projeto nosso. Vou ter que entrevistar um dia e chamar ele para vir aqui. Pode trazer que tem muito conteúdo bom para agregar aí no teu podcast, para tua audiência aí. Sim. E, Gideão, minha pergunta que eu tenho aqui é um pouco delicada. Você tem quantos filhos? Cara, eu tenho 4 filhos. Eita, igual a mim, tem 4 filhos também. 4 filhos. Pela violência do estado do Rio de Janeiro, não sei se seus 4 filhos moram contigo, não sei se moram lá na Baixada ainda. Não, moram com a minha ex-mulher na Baixada ainda. Enfim, você com esse podcast, você tende a perguntar, dar uma aula de social,
Ou, por exemplo, eu conheci Amanda, doutora Amanda, ela, poxa, uma guerra invisível. Ela estava falando sobre pedofilia. Até um dia eu quero trazer ela aqui, muito boa, uma guerra. Você pretende passar isso para os jovens no teu podcast? Porque dá mais informações, o povo de casa às vezes não sabe. Você pretende passar uma linha dessa mais sobre Sim, pedofilia, sim. inclusão? Quando eu criei o podcast, muita gente perguntou, pô, qual o nicho que você quer fazer? Qual o nicho? E eu preferi não nichar um conteúdo específico no meu podcast. Eu preferi trazer conteúdo de valor para todas as pessoas que eu pudessem agregar. Então hoje tudo que agrega para minha audiência, tudo que eu posso ensinar, tudo que eu posso trazer de valor para eles, para mim é válido. Então é uma pauta que vale a pena ser discutida, vale a pena ser debatida. Existe muito avanço que a gente pode ter ainda nas questões penais, de leis, tudo, tá? E meu espaço sempre vai estar aberto para qualquer discussão relacionada a isso. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, né, com as redes sociais, porque toda vez que você fala desse tema, você é bloqueado, os teus vídeos são travados, então a gente evita até falar o nome, né, mas tem que ser discutido, tem que ser falado e a gente tem que pressionar o YouTube ou as grandes redes sociais a trazer esse tema com mais franqueza para que possa ali a gente estar abrindo esse debate para a sociedade para estar evoluindo nesse ponto, entendeu? Entendi. A pergunta que seria inicial, mas como eu já vi com o pé no peito falando Gabriel Monteiro, o que é a sua família para o Fábio Gideão? O que a sua família representa para você? Cara, minha família é tudo, né? Minha família é tudo. A gente, nesse período de busca do sucesso, aos 27 anos de idade, 28 anos de idade, até os 32, a gente se perde um pouco com relação à família. A gente começa a achar que o sucesso, a vida financeira é muito mais importante, mas é algo que você não percebe. Você começa a trabalhar, e você acaba não tendo tempo para o teu pai, tendo tempo para tua mãe, tendo muito tempo para os teus filhos e tal. E aí quando você vê, eu cheguei num momento que eu trabalhava de domingo a domingo, 14 horas por dia. Então foi necessário 2 episódios muito marcantes na minha vida. Um foi um processo de falência, porque não adiantava correr atrás do sucesso e você deixar de lado o que é mais importante na tua vida, que são as pessoas que você ama. E o segundo episódio foi eu já na segunda empresa que eu estava abrindo em 2016, eu depois de uma falência em 2012, 4 anos depois eu resolvo abrir uma empresa novamente e com outra cabeça, com outra estrutura, eu com 8 meses de empresa fluindo, bombando, eu tive um caso do meu irmão mais novo ter um câncer. Eu tive que fechar essa empresa para cuidar do meu irmão 6 meses. Ali naquele momento, eu precisei decidir novamente o que era mais importante para mim. Se era a minha carreira, meu negócio ou a minha família. E naquele dia não foi difícil decidir. Eu fechei a empresa para cuidar do meu irmão. Infelizmente, meu irmão faleceu aos 34 anos de idade, mas aquilo aproximou a nossa família. Então, o amor que a gente tem pela nossa família é tão grande que nenhum sucesso financeiro paga isso. Isso não tem preço, não tem valor. Hoje eu abro mão de qualquer trabalho que você quiser me dar para estar com meus filhos. Se for o dia de eu estar com eles, se for o dia de eu visitar eles, tu pode me oferecer R$1 milhão, eu não quero. Eu quero estar com eles porque isso não tem preço, né? Isso é um valor assim que pra gente é imensurável, entendeu? Então família pra mim é tudo, cara. Família pra mim é tudo. Eu sei que você é diferenciado porque eu presto muita atenção nos detalhes. Eu falei, pô, Fabrício, eu tô começando agora. Pô, não, irmão, pode vir pra cá que eu vou te abraçar. Até você abrir o seu estúdio, eu vou te abraçar, eu vou te dar os caminhos. Que muitas pessoas não querem dar os caminhos. Não dá os caminhos, não. Tem um rapaz aí que eu liguei e perguntei, não, irmão, não posso atender agora, não me liga depois, tu liga depois, o cara nunca tá podendo falar. E você, não, irmão, o caminho é esse aqui, tal. E eu quero dizer o seguinte, o Fábio Gideão, tudo que passou pelo câncer com o seu irmão, meu sentimento, uma perda imensurável. Você hoje, passou pelo Gabriel Monteiro, poxa, perseguido, tal. Você acha que está mais forte por causa disso?
Você, como já falou que pensou em suicídio, qual o conselho que você dá pro cara que tá em casa hoje assistindo, cara? Às vezes o cara perdeu o irmão, tá com a empresa quebrada, o cara tá na lama. Qual o conselho que dá pra esse cara hoje? O cara tá assim, cara, e agora, meu Deus? Qual o caminho a seguir? Cara, o conselho que eu dou é não desista. Tudo que eu passei na minha vida, eu vejo como um preparo de Deus para mim, para que eu pudesse viver tudo que eu estou vivendo hoje. E eu ainda não cheguei naquilo que Deus tem preparado para mim. O que Deus tem para mim, eu acredito que é muito grande. Amém. Por isso que talvez eu não vivi isso antes, que talvez eu não estava pronto para aquele momento. E quando eu tive uma oportunidade de viver isso, o despreparo me fez destruir tudo. Foi culpa minha. Tem um grande coach aí que fala, cada um tem a barriga que merece. Eu merecia aquilo. Eu não estava preparado. Então hoje, com 42 anos, eu trago toda uma experiência de uma vida de erros. A bagagem. De erros. Pô, tô perfeito ainda? Não, cara. Eu ainda vou errar muito daqui para lá. Eu sou igual você que está do outro lado aí assistindo. Só que eu não desisto. O que queima no meu coração é o propósito, é a minha missão, é o meu senso de missão e aquilo que Deus colocou no meu coração que eu vou viver nessa terra. Então nenhuma doença me para. Quando às vezes tu tá doente, às vezes tu tem aquela sensação, cara, acho que eu vou morrer. Cara, eu não vou morrer, porque eu ainda não vivi aquilo que Deus preparou para mim. E Deus não mente, cara. Deus falou para mim que eu vou viver isso. Então quando a gente fala Deus, é uma intimidade que eu tenho com Ele, é uma conexão que eu tenho com Deus e graças a Deus eu tenho uma conexão muito forte e isso queima dentro de mim. Então tudo que eu faço hoje não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Porque eu trabalhei muito tempo pelo dinheiro. E quando o dinheiro vai embora, você não tem mais um senso de propósito. Hoje eu faço o que eu amo. E por fazer o que eu amo, eu faço com tanta excelência que a prosperidade, o sucesso é natural. Então hoje, eu não preciso mais trabalhar 14 horas por dia. Eu fico 18 horas, 20 horas por dia pensando no meu negócio, mas de forma prazerosa, porque eu amo fazer isso. Então tudo que eu tenho feito hoje foi respeitar o tempo de preparo, né? Entender o processo para que um dia eu tivesse pronto para viver tudo aquilo que Deus preparou para mim. Verdade. Na palavra de Deus diz que não junte tesouro na terra onde a traça possa comer. Junte tesouro no céu. E hoje você chegou, você dá valor mais do que a qualidade para você. Qualidade é o quê? Você está com a tua família. Você prioriza mais a sua família do que o trabalho, que é a forma mais correta. E nós estamos aqui de passagem. E com o Gabriel lá, voltando ao assunto do Gabriel, tem alguma entrevista assim engraçada, algum episódio engraçado que tu tem com ele assim, que você, caraca, cara. E vocês quando se encontram, vocês se falam, a amizade é a mesma coisa. O Gabriel é meu amigo até hoje, mas o mais engraçado no Gabriel, que ele não divulga isso, né? Mas eu vou falar, Gabriel, e agora você não tem o que falar porque eu não tô no teu canal mais. Quando eu cheguei para trabalhar com o Gabriel, eles descobriram que eu era faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu sou marrom de jiu-jitsu. Na primeira semana eles descobriram. Eu treino desde os meus 17 anos, competi bastante tempo. Qual a academia lá que tu... Eu treinei na Baixada Fluminense, professor Cláudio Marculino, depois Carlos Eduardo. Hoje estou com o Everaldo Penco aqui no Recreio, né? E, meu irmão, quando eu cheguei lá que ele descobriu que eu era professor de jiu-jitsu, ele tinha acabado de fazer uns vídeos falando que bateu num esquerdista. Não sei se tu chegou a ver esse vídeo, que ele fez um rola com o cara na grama, só que o cara era um faixa roxa, eu acho, um faixa azul. E aí, na primeira semana lá, ele começou, né, jogar as piadinhas dele. Quero ver se é professor mesmo, quero ver... Tal. Eu sempre na minha, eu falei, meu irmão, não vou entrar nessa. Meu irmão, tu é meu patrão aqui, não vamos confundir as coisas e tal. Meu irmão, não deu outra. Primeira vez que ele saiu, que ele voltou um pouquinho calibrado, meu irmão, não deu outra. Gabriel veio, partiu pra dentro de mim igual um bicho. Finalizei ele umas 3 vezes. Na primeira vez, o segurança tava filmando com o celular. Finalizei ele, dei um triângulozinho nele, dei um armlock. Ele levantou, foi embora com raiva. Eu falei, vou apertar logo. Pra não querer vir com aquela... Pra depois ele achar que... porque eu sei o que ele vai fazer. Se ele me dá um couro ali, ele filmando, ele ia apostar. Bati no faixa preta de jiu-jitsu. Ele falou, beleza. Aí foi embora. Quando eu fui pegar a gravação, eu falei, deixa eu ver a gravação com segurança. Aí o segurança falou, não filmou não.
Eu falei, pô, como que não filmou? Eu vi tu filmando. Não, não filmou não, não filmou não. Aí sumiu o vídeo. Eu falei, tá tranquilo. Fizemos um segundo vídeo, que foi, esse vídeo tá até no canal dele, que foi a gente jogando videogame, e ele falou assim, pô, vamos fazer um campeonatozinho de UFC aqui. Eu falei, vambora, vambora. Meu irmão, imagina, um monte de assessor dentro da sala jogando videogame. Daqui a pouco, meu irmão, o pau comeu, o tempo fechou, ele partiu pra cima de mim. Meu irmão, foi um salseiro danado, não abaixei a cabeça pra ele, o tempo ficou feio pra ele, mas ele só postou a parte que ele veio pra cima de mim. Manipulou as imagens, né? É. Aí eu falei, pô, Gabriel, por que tu não bota a hora que, porra, que eu te pego aqui, que eu faço isso, que eu faço aquilo? Ele, meu irmão, o canal é meu, eu posto o que eu quero. Quando você tiver um canal, você posta o que eu quero. Então, tá revelada a verdade. Assiste lá depois, lá, o pau comendo lá com o Gabriel Monteiro, mas ele nunca postou as porradas e as finalizações que eu dei nele. Então, ele nunca... Mas, graças a Deus, a gente sempre teve um clima de respeito, né? O Gabriel sempre respeitou isso. Depois que ele tomou o couro, ele parou com essas brincadeiras. Tentou fazer algumas outras vezes. Né? Foi amassado de novo e nunca mais... fez mais isso, não. Eu, inclusive, um momento aí, vou mandar um abraço pro meu mestre, Renco de Gelo, que foi meu primeiro mestre, que me ensinou a arte do jiu-jitsu, a arte suave, né? O mínimo de força com o máximo de eficiência. É isso aí, meu irmão. E falando agora para as artes marciais, tu tem algum projeto para as artes marciais? Se você for eleito em 2024, você pretende botar algum esporte lá na tua cidade? Tu conhece algum projeto bom lá na tua cidade, lá então, em São João? Em 2012, quando eu passei esse processo de falência, quem me abraçou na época, quem tirou a arma da minha cabeça foi um pastor de um projeto hoje chamado, de uma igreja hoje chamada Bola de Neve. Já ouvi falar. Né? E o Bola de Neve foi uma igreja que eu comecei a frequentar, que eu falei, cara, isso aqui é minha casa, é minha cara. Por quê? Porque o primeiro contato que eu tive com a igreja foi um treino de jiu-jitsu. Que lá o público tem uma prancha, não é isso? É. E nesse treino de jiu-jitsu, quando eu entrei para treinar, eu fui... Meu irmão, eu tava numa pilha, que eu tava nesse período da minha vida, as coisas tudo caindo, tudo dando errado. E eu tinha sempre jiu-jitsu como fuga. E aí um amigo meu falou assim, meu irmão, eu quero ver se tu é bom mesmo pra tu treinar lá na barra, com esses caras aqui, não sei o quê. Eu era faixa roxa na época. E aí quero ver se tu é bom mesmo, treinar. Os caras ficavam perturbando. Eu falei, mano, vamos lá, vamos pra cima. Cheguei no treino lá, 7 faixas pretas tinha no tatame. Na época, ó, o Francisco Chileno, do Casquinha, o Fabrício Xavier, que era da Luta Livre, o Pedrão, da Grace Muay Thai. Meu irmão, tinha uma galera lá, só faixa preta bom, os caras da antiga. E eu não sabia, ninguém me falou que o treino era dentro da igreja. Porque se tu me chamasse para ir para a igreja, eu não ia na época. E aí dei um treino e eu comecei a achar aquele treino muito estranho, meu irmão. Caramba, meu irmão, indo para cima dos caras e os caras numa tranquilidade, numa paz. Meu irmão, que eu não entendi. Eu quero essa paz pra mim também. Eu falar, cara, não entendi, mano. Eu tô querendo amassar os caras, indo pra cima dos pretos igual um bicho. Maior falta de respeito e tal, que eu era meio abusado. E os caras, não, meu irmão, não é assim não. O cara querendo me ensinar. Eu falei, pô, esse treino tá muito estranho. Final do treino, os caras fizeram uma roda, se abraçaram, pediu pra entrar no meio da roda. Eu falei, pô, meu irmão. Falei, agora eu vou tomar o batismo. Botei a mão na cabeça e falei, meu irmão, pode bater, que agora... Era o batismo. Aí o cara falou, Francisco Chileno. Falou, não precisa botar a mão na cabeça não, irmão, que hoje tu não vai apanhar não. Hoje a gente vai orar pela tua vida. Aí eu, orar pela minha vida? Aí ele, pô, tu não sabe onde tá não? Eu falei, tu tá na igreja. Aquele púlpito ali, aquela prancha ali é um púlpito. Hoje a gente vai orar pela tua vida. Aquele dia eles oraram por mim. Eu confesso que perdi as forças do meu corpo, caí de joelho. E ali eu tive uma experiência real com Deus, mas ainda não tinha aceitado Jesus. E frequentei alguns cultos e eu tinha o maior prazer de chegar nos cultos, ver os faixa preta que eu via na revista. Os caras chorando, mano, adorando a Deus ali no momento do louvor. E eu falava, cara, isso é surreal. Eu nunca vi isso. E comecei ali, mas ainda não tinha tomado um posicionamento certo. Um mês e pouco depois, que quando eu já estava no olho do furacão, no processo de falência, eu já não via mais solução, tudo. Eu tinha até abandonado a igreja, não estava mais indo. No dia do treino, eles pegaram o meu contato. No dia que eu fui, que eu estava programado para cometer o ato, com um 8 na mesa ali, com 6 roller point dentro, que eu queria dar um tiro só. Antes de acontecer, 15 minutos antes, que eu tinha marcado até a hora para fazer aquilo, quem me ligou foi o pastor dessa igreja, o pastor Felipe Martinez, hoje faixa preta de jiu-jitsu também, que é um pai para mim. Esse cara não sabia o que estava acontecendo,
Ele me ligou e perguntou, Gideão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele perguntou mais uma vez, Gideão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Na terceira ele perguntou, Gideão, tá tudo bem? Eu ainda respondi para ele, tá melhor do que eu mereço. Aí ele falou assim, se tá bem ou não tá, eu não sei. Deus mandou te ligar e repreender espírito de morte, começou a orar. Eu tava com a arma na mão. Eita Deus. E ali a igreja me abraçou e respondendo tua pergunta, eu passei a servir no Ministério de Luta e aprendi a surfar dentro da igreja porque tinha um ministério de surf lá. Comprei uma prancha e eu passava a ser ministrado na praia, surfando, e no jiu-jitsu, porque a gente dava os treinos ali. E isso me impactou tanto, porque eu nunca ganhei dinheiro com jiu-jitsu, achei que eu nunca ia ganhar dinheiro com isso para mim é um hobby. Eu passei a dar aula no Ministério de Luta, que é um projeto social dentro da igreja, e dei aula por mais de 10 anos no projeto Ministério de Luta no Bola de Neve, ganhei muitas vidas para Jesus ali, muitos lutadores sendo impactados, então eu aprendi a ser o pastor da minha praia, o pastor do meu tatame, e entendi que para você fazer a obra de Deus, você não precisa estar em cima de um púlpito. Você pode ser o pastor do teu podcast. O que você vai falar aqui vai impactar milhões de pessoas. Verdade. Você pode ser o pastor da tua praia, do teu tatame, da tua sala de aula. Então basta você ter claro o que é o teu chamado dentro do teu coração. E essa igreja que tu tá lá até hoje? Cara, eu passei um processo de separação há 4 anos atrás da minha ex-mulher. É difícil você conciliar isso dentro da igreja. Eu pedi um tempo, pastor, falei para ele que precisava de um tempo para estar refletindo um pouco sobre a minha vida. Meu pastor, cara, é um cara muito sábio. É um cara que respeitou esse tempo meu. Fala comigo até hoje, fala, cara, só não deixa de ir. Passei ali um tempo, um período fora da igreja mesmo, que eu queria ter um tempo de reflexão minha, né? Mas só que você fora da igreja é um braseiro fora, é uma brasa fora do braseiro, né? Ela esfria. Não demorou muito, eu já estava ali desviado, já saindo para as baladinhas, bebendo, tudo. Mas confesso que de 2 anos para cá eu tenho tido uma experiência nova com Deus, isso tem me aproximado muito dele e tenho frequentado os cultos aí todos os domingos, assisto online, tenho frequentado ali as células e tenho frequentado ali os projetos da igreja e tenho uma gratidão imensa ali pelo apóstolo Rina, que é o líder dessa igreja, o Bola de Neve, pelo pastor Felipe Martinez, pela estratégia que Deus deu para esses caras, porque eu vou te falar, se não fosse através do jiu-jitsu do surf, eu não estava dentro da igreja. Que tem vaga para todo mundo, né? Não precisa ser... Tem a Batista, tem a Assembleia, tem a Metodista. Tu entra onde você se sentir melhor, né, parceiro? Verdade. E às vezes você se acha diferente, né? Tem muita gente que se acha diferente, fala, pô, cara, às vezes o cara é cientista, o negócio dele é matemática, meu irmão, mas, cara, tu vai achar as pessoas que se conectam com você e você vai conseguir trazer ali, através do teu propósito, da tua missão, o propósito de Deus ali, o intuito de Deus na tua área, entendeu? Então, quando você concilia a tua missão de vida, que eu perguntei muito tempo para Deus, Deus, por que tu me mandou nessa terra? Qual o propósito de eu estar aqui? Qual a missão? E aí, quando eu comecei a entender isso, e eu uni isso à minha vida profissional, meu irmão, acabou. Você não precisa mais trabalhar na tua vida. Tudo que você faz é como se fosse para Deus. Inclusive, eu trabalhar no Gabriel, eu tinha uma ciência e uma certeza tão grande que foi Deus que tinha me colocado ali. Então, quando eu ia tomar qualquer atitude que desagradava a Deus, eu parava 2 vezes e pensava, falava, cara, foi Deus que me colocou aqui, né? Tanto que no final, eu tive várias propostas de outras pessoas querendo que eu processasse o Gabriel Monteiro. Tipo, cara, se você processar o Gabriel, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Eu falo, cara, eu não vou processar o Gabriel, quem me colocou lá foi Deus. Lealdade com ele também. Quem me colocou foi Deus. Então, tudo que eu fiz ali dentro foi como se eu estivesse fazendo para Deus e não para o Gabriel. Então, se existe alguma injustiça nisso, que Deus entre e faça a justiça dele. Não vai ser eu nem os homens que vai fazer a justiça dele. O que eu tinha para resolver para Gabriel, com o Gabriel, eu resolvi com ele. Eu chamei ele e fui sincero com ele, olhando dentro dos olhos dele. Irmão, tá acontecendo isso, eu tô com um projeto assim, tô com um projeto assado, isso não é deslealdade, fui claro desde o começo, vou sair para tocar meu projeto, e é isso. E saí de lá de porta aberta, e hoje ele a gente se fala... Boa? Aceitou. No começo ele ficou um pouco triste, né, porque eu era o cara que tava quase que 24 horas com ele, né, e eu falei, cara, se precisar a gente treina uma outra pessoa, a gente já tinha outras pessoas que poderiam fazer meu trabalho, mas eu não tinha como segurar, Deus já estava tocando meu coração para sair, eu não podia mais continuar lá e graças a Deus a gente saiu de boa, a porta está aberta, a gente se fala até hoje e é um amigo
que eu tenho a família dele como amigo. Eu não sei se você conhece, é da sua época, eu acho que é Miquéias. Miquéias Arsênio. Miquéias, o carro dele enguiçou perto do Complexo do Alemão. Eu passei, fui na CPP, peguei uma corda, amarrei no meu carro, levei até o posto, não estava botando gasolina, só pegou no gás do carro dele, conseguiu ligar. Aí voltamos na CPP, entregamos a corda, isso era 1h30 da manhã. E aí nós checamos a ideia, um rapaz muito educado, eu acho que ele é da turma do Gabriel Monteiro e pediu baixa, ele saiu da polícia. Eu acho que também tem pretensões políticas. Ele falou, cara, eu ganhava muito bem no Gabriel. Se o bobear o salário lá no Gabriel 1000 era o maior. O Gabriel é uma excelente pessoa, mas eu tenho meus projetos para seguir e eu quero... Sim, claro. E você falou aí que queria voar também, e ele falou que o Gabriel aceitou de uma boa. Por isso que é tanto meu espanto quando as pessoas estão caindo para dentro dele. Porque quando tu aponta o dedo para alguém, tem 3 voltados para você. E batendo muito nele, nesse garoto. Tu bater no sistema, você tem esses percalços, né? O Miquéias é um cara inteligentíssimo, né? Tudo muita coisa que eu faço hoje dentro da minha produtora eu aprendi com o Miquéias e com o Gabriel. O Miquéias é um cara sensacional, é um cara que eu admiro também, é um cara que eu desejo todo o sucesso do mundo para ele. Já entrevistei ele no Portal do Gida, é uma das entrevistas que mais roda lá. E, Miquéias, todo o sucesso do mundo para você, meu irmão. E é um cara que tem as portas abertas aqui também, a gente tem um grau de amizade muito bom, entendeu? E é isso, meu irmão. Esse ano de 2020 e 2021 foi um momento de pandemia. Nós perdemos muito ente querido e muita gente, muito empresário de grandes nomes faliram. E muitas pessoas se reinventaram. Muitas pessoas se reinventaram. O outro que era empresário foi vender quentinha, o outro botou uma barraca de hambúrguer. Na pandemia, Fábio Gideão, o que você fez para... Então, em 2016 eu fechei minha empresa, né, para cuidar do meu irmão. Logo em seguida, depois desse caso do meu irmão, eu resolvi empreender de novo, abri algumas franquias, na época vendendo cosmético, produtos da Natura, tal, ao marketing aí. Depois tem que dar um dinheirinho pra gente. Mas, cara, fiquei quase 2 anos com essas lojas, não deu muito certo, mas 1 ano antes de eu entrar pro Gabriel, eu tinha aberto uma pizzaria no Recreio dos Bandeirantes. Eu abri uma pizzaria em janeiro, né? Eu sou igual judeu, inclusive aprendi isso com o judeu. Todo o meu projeto tem meta e tem prazo. Então o projeto da pizzaria era trabalhar 1 ano, né? De 2020. Nesse ano de 2020 eu tinha um projeto de trabalhar essa pizzaria 1 ano e fazer um objetivo X ao final desse ano. Com 3 meses da pizzaria aberta veio a quarentena. Eu trabalhei 6 meses de porta fechada com essa pizzaria após fazer um grande investimento nesse espaço. E foi um dos anos bem difíceis para mim, né? E ao final desse ano eu parei para analisar esse objetivo e eu aprendi isso com alguns empresários judeus, grandes amigos também, e falar, cara, bateu o prazo, você não cumpriu a meta, não fica insistindo nisso, porque um dos maiores erros de 2012 foi eu ter insistido numa empresa por muito tempo. Fecha e abre outra. Então, com todo aquele cenário que a gente estava vivendo no Brasil, eu já tinha total certeza que não dava mais para viver de um espaço com espaço fixo, com custo fixo alto. Ou eu montava alguma coisa pela internet ou eu aprendia a ganhar dinheiro pela internet, né? Esse era o meu próximo objetivo. Então eu já tinha estudado marketing desde os meus 25 anos de idade. Eu estudei, eu sou web designer, eu sou especialista em site, eu já sabia editar, mas eu nunca achei que eu ia ganhar dinheiro com isso. Eu trabalhava, estudava, me capacitava para fazer os conteúdos para as minhas empresas. Então, todas as minhas empresas teve sempre um marketing bem agressivo, porque a maioria deles eu fazia, porque eu não tinha, às vezes, condições de pagar o cara, eu metia a mão, eu fazia meu banner, eu fazia meu panfleto, eu fazia minha logo. Eu que fazia as paradas, mas porque eu estudei para isso. Ao fechar a pizzaria, eu comecei alguns projetos com site, né? Tentei fazer alguns e-commerce, tentei fazer o dropship, né? Mas passei janeiro, fevereiro sem nenhuma fonte de receita, até que 1º de março
eu fui contratado ali pelo Gabriel Monteiro e quando eu fui entender realmente o que é ganhar dinheiro através da internet e trazendo assim essa mudança de vida radicalmente na minha vida no digital, entendeu? Eu não sei se você sabe, eu fui motoboy e com muito custo eu fiz minha faculdade de Educação Física. Depois eu consegui me formar em Direito rodando no Uber. Eu coloco aqui no Brasil o racismo, o pior racismo do mundo, porque na América eles caem por confronto. E na África do Sul, do Apartheid, eles não deixavam vocês entrar em certos lugares. Aqui é de exclusão. Você pegar a televisão de 8 da manhã, meia-noite, você vai ver 2, 3 negros fazendo comercial, participando de novela. E eu tô criando esse canal meu no YouTube agora. Cara, primeiro, o brasileiro ela tem uma cultura muito ruim, cara, que a gente chama de inimigo do sucesso. Eita, essa eu nunca escutei. Por quê? O cara, quando você tá na merda, você tem um monte de amigo. Mas quando você começa a prosperar, as primeiras pessoas que vão se levantar contra você são seus próprios amigos. Eita Deus. Então, assim, existe essa síndrome hoje no Brasil de o cara não conseguir ver você crescer mais do que ele. O Brasil ele não tem aquele senso de que o brasileiro crescendo, o país está crescendo, a nação está crescendo. E acaba que você vai tomar tanta porrada na internet por causa do teu sucesso, você vai tanta porrada do teu círculo de amizade, de pessoas, que o conselho que eu tenho para te dar é para você não desistir. Para você não se abater. Porque, cara, a pancada vai ser certo. Entendeu? A pancada vai ser certo. Entendeu? Isso aqui tu edita na edição depois. Entendeu? Então, meu irmão, você pode ter certeza. Teu sucesso não vai agradar muita gente. Verdade. Vão se levantar contra você, né? Vão criar teorias aí de que você tem que ser um cara vitimista, que você tem que ser um cara que tem que depender de um Estado, que tem que depender disso. Mas, cara, se posicione, seja você mesmo e passa a tua sinceridade para a tua audiência, que isso é o melhor que você pode fazer, é ser sincero com todo mundo, mostrar a tua realidade e mostrar, além da tua realidade, como que um cara que nem você saiu do ponto A ao ponto B com garra, determinação e foco e chegou lá. Eu acho que esse é o maior ensinamento que tu pode dar para tua audiência. Entendeu, meu irmão? Entendi. E Gideão, estamos chegando perto do fim. Com o câncer do seu irmão, eu sei que é um assunto delicado. Eu tive um grande amigo meu, Dada Costa, músico. Ele também teve câncer na tireoide. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, ele venceu o câncer. Hoje ele é um músico de mão cheia. Pô, e com a doença dele, eu me converti. Com a doença dele, eu vi o que Deus fez na vida dele, desenganado pelos médicos, mas o médico dos médicos curou a vida dele. A fé, quando você vê lá com o teu irmão com câncer, você acha que no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, está aparelhado para suportar o paciente com câncer? Você acha que tem estrutura hoje no estado do Rio de Janeiro para quem tem câncer? Porque hoje o câncer tem remédios, tal, mas algumas pessoas falam que é mito, que não combate. A quimioterapia ela é muito agressiva. Tem pessoas que não conseguem nem fazer a quimio, morrem antes. Você, pelo que você viveu, você acha que o estado do Rio está estruturado? Hoje ele tem um suporte para uma vítima de câncer que você viu com o teu irmão? Então, vou falar pela experiência que meu irmão teve. Meu irmão foi tratado ali no hospital do Grajaú, é um hospital federal. Irmão, tratamento top. Tratamento top. Eu acredito que estrutura tem, tá? Mas o que a gente tem hoje que impede de uma estrutura ser melhor é a corrupção. O cara, quando rouba lá em Brasília, numa licitação superfaturada, ele derrama sangue aqui na ponta. Eita. E você pode ter certeza que esse sangue um dia vai ser cobrado dele. Se roubar um dinheiro da saúde com equipamentos superfaturados, você matou milhares de pessoas aqui na ponta. E você pode ter certeza que um dia Deus vai jogar todo esse sangue na tua conta.
Que a vida é igual um cartão de crédito, um dia chega a conta. Mas uma experiência que eu tive com meu irmão foi surreal, porque assim, a gente, com a nossa fé, a gente queria que o meu irmão fosse curado. Verdade. E a gente sabe que o câncer, quando ele chega a um certo nível, um certo estágio, ele não tem como voltar atrás. E chegou um momento que a gente só via um milagre de Deus, né? E eu, por passar noites e noites ali com ele, vendo meus irmãos ter convulsão, vendo meu irmão passar uma situação bem complicada, eu achava que talvez Deus não estava me ouvindo, que Deus não estava me escutando, que não era o propósito de Deus aquilo ali, ele ser curado e tal. E aí um dia eu vi um culto, uma pregação, onde o pastor falou, cara, Deus pode curar aqui ou pode curar eternamente. Isso na última semana que meu irmão faleceu. Ele falou, Deus pode curar teu irmão no plano físico ou ele pode curar teu irmão no plano espiritual, entendeu? E aquilo ali confortou meu coração. Meu irmão, quando faleceu, eu passei a noite com ele, eu fui para casa no dia seguinte descansar, ele já estava num estágio assim absurdo. Meu irmão faleceu 8 horas da noite, a gente estava em casa. Quando a gente teve a notícia que o meu irmão faleceu, eu fui ver meu irmão. Quando cheguei lá no hospital, ele já estava na pedra, eu, meu irmão, meu primo, quando a gente abriu aquele saco preto lá para ver meu irmão na pedra, meu irmão estava de braço cruzado, dando um sorrisão gigante assim. Aquele sorriso de quando ele recebia a gente na casa dele, que ele via a gente chegando, que ele esperava assim na porta, dava aquele sorriso. Então ali eu tive a certeza que meu irmão encontrou Jesus ali, ou algum plano maior ali, naquele momento que ele foi feliz. Então aquilo confortou a família, entendeu? Eu acho que o propósito hoje de você ter tua fé é que isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Meu irmão, nossa morada é no céu. Se eu morrer fazendo o que eu estou fazendo, né, e tenho a certeza que isso é um plano de Deus, entendeu? Morrer fazendo isso para mim é honra. Eita. Tá entendendo? Então, a única certeza que eu quero ter é que se eu passar dessa para melhor, eu vou estar com Jesus lá no final, apertando a mão dele e falar assim, aí, achei que tu não ia conseguir não, mas tu conseguiu, cara. Passou no teste. Entra aí, meu irmão. Caraca, não vejo essa hora. Estamos aqui para isso. Imagina que irado, irmão. É verdade. Mas é isso, irmão. Gideão, eu agradeço pela tua entrevista. Porra, obrigado pela... Tem um brasileiro propriamente dito, nato, veio de baixo, cara. Carioca da Gema. Verdade. Guerreiro. E espero sucesso na tua trajetória aí, saúde. Um abraço para teus 4 filhos e vamos vencer, vamos escutar muito teu nome ainda aqui no Rio de Janeiro. É isso aí, irmão. Sucesso na tua empreitada aí. Que tua audiência, meu irmão, tenho certeza que vai ser uma audiência que vai receber muito conteúdo de qualidade pela tua experiência de vida também. Recebo. Pelo que você tem para agregar para eles. E pode deixar o sitezinho lá para a galera curtir lá, o Portal do Gida, nas redes sociais, acompanha nossas entrevistas lá. E vou te levar lá para fazer uma entrevista comigo também, que eu quero contar a tua história. Valeu, tamo junto.